Ou são os diretores de futebol, ou é mais pra cima, o pessoal da SAF. Dá uma sacudida nisso aí, a segunda divisão tá logo ali. Eu acho que tem que ter um papo sério com essa rapaziada. Fala, massa. Meus amigos, o que tá acontecendo com o Galo, hein? Quem que vai aparecer para se responsabilizar de mais um vexame, hein? E essa diretoria omissa? Meus amigos, a imprensa mineira trouxe para vocês aqui um trecho. Everton Guimarães e na sequência tem o Caixa largando o aço para cima da diretoria do Galo e desses jogadores medíocres. Mais uma partida com um jogador a mais, é como se o Galo tivesse com 2 a menos. 1-0 para o Botafogo e o Galo faz a massa passar mais um vexame. Vamos conferir, quero deixar os créditos aqui a Itatiaia e também ao canal do HG no Instagram, link na descrição. Bora dar uma olhada aqui no desabafo do Caixa, que, olha, desabafou, hein? Inscreva-se, deixa o seu like, não desconte a sua raiva do Galo no nosso canal. Deixa o seu like, se inscreva e vamos ver. Pontos em 18 disputados, pior campanha depois do Mundial de Clubes. Mais uma vez as alterações pioraram o Atlético. Mais uma vez queda brusca de rendimento em relação ao primeiro tempo. Aliás, o primeiro tempo justo, de certa forma até seguro. Mas aí vem aquilo que é um drama para o Atlético já faz tempo, que é jogar com um jogador a mais. Não consegue, aliás não consegue de jeito nenhum, mas com 11 estava melhor. Então não brota a jogada, não se impõe, um gol do adversário, a confiança vai para o ralo. Botafogo absolutamente comum, sem nada para chamar atenção, e ainda assim o Atlético não consegue se impor. Tá em crise, tem treinador balançando, tá mal, pode chamar o Galo que o Galo ajuda. Mais um gol de bola aérea, mais uma bola levantada no miolo de zaga e ninguém marca. Gente, o Santiago Rodrigues sinalizou. Tava na cara que o Montoro meteria a bola para ele. Ninguém acompanha. E aí já era. Só um detalhe aqui, nem acho que foi o grande responsável, não. Aliás, alguns responsáveis, mas não foi o grande responsável, não. O Natanael é um lateral absolutamente comum. Pela esquerda, o Arana jogando com o nome, não acrescentou nada mais uma vez. Nada. As laterais do Galo são um problema que se juntam a outro, que não tem volante de pegada, de marcação. Não tem, né? O Atlético é um time frouxo, pouco físico, sim senhor. O Atlético é um time pouco físico, que não venha com planilhazinha para tentar provar o contrário. Instável, sem força para atacar, altamente exposto. Quando qualquer adversário força minimamente, o Atlético não segura. Seu principal zagueiro sai que estava amarelado, aí vem as alterações. Segundo tempo que mais uma vez empurra o Atlético para o caos do Z4. Piorou drasticamente com as mudanças mais uma vez. Caiu absurdamente o ritmo mais uma vez e as mesmas peças que eu critiquei contra o Bolívar não jogaram nada mais uma vez. Ataque que não existe, não mete medo em ninguém. Nenhum jogador que veio do banco rendeu. Eu tenho falado sobre o sério risco que o Atlético está correndo e tem gente no Atlético que não está nem aí. O risco é grande. No Brasileirão o Atlético não acontece. Agora tem 2 jogos em casa. Mas será que você, atleticano, confia? Você torce, mas você confia? Classificar na quarta contra o Bolívar e depois jogar tudo contra o Mirassol, cascudaço, e depois tem o Juventude. Senhoras e senhores, a situação do Atlético é muito crítica. Para fechar, 1 a mais o segundo tempo todo e o goleiro do Botafogo não viu a cor da bola. Os principais e decisivos jogadores do Atlético não decidem nada. Esse time corre menos que o adversário, esse time não se mata em campo para correr mais do que o adversário, ninguém corre para ninguém, não existe conexão entre os setores. Agora, tem um detalhe, tá? Tudo isso há meses e ninguém do Atlético fala nada. Aliás, tem gente da alta cúpula que fica tentando intimidar jornalista. Esquece de olhar para os problemas do clube e foca no que parte isenta da imprensa destaca no dia a dia. Vocês precisam acordar enquanto é tempo, hein? E o tempo tá passando. Registro final, seu desabafo. Me explica, Mário. Você vive o dia a dia do Galo. Todo jogo você tá junto com o Galo. Que sina, que zica é essa do Atlético não conseguir jogar com um homem a mais, hein, Caixa? Olha, Thiago, hoje foi um festival de horrores. O futebol que o Atlético apresentou aqui no Newton Santos, do Rio de Janeiro. Um festival de horrores. Porque mais uma vez a cena se repete, o adversário tem um jogador expulso e o Atlético toma o gol. Jogou o segundo tempo inteiro o Botafogo com um jogador a menos e foi nesse segundo tempo onde o Atlético não jogou absolutamente nada, não teve um chute no gol.
que o Botafogo consegue fazer o seu gol e consegue a sua vitória. Primeiro tempo, ainda alguns lampejos, houve uma tabela do Hulk com o Renier, uma bola na trave, nos dava a esperança de talvez um segundo tempo melhor, quando no final desse primeiro tempo é expulso o jogador do Botafogo. Mas o segundo tempo, o Atlético desaparece. Natanael não estava acertando nada no primeiro tempo, no segundo tempo piorou, mas eu não vou pegar um ou dois ou três jogadores não. Hoje vai todo mundo pro mesmo lado da minha crítica, porque esse time não jogou absolutamente nada o ano inteiro. E não acho que a culpa é do Sampaoli também não, porque esses caras estão juntos aí há muito tempo. Era para eles terem mostrado alguma coisa hoje aqui diante do Botafogo e não mostraram. Então eu acho que agora a conversa muda, porque já tirou o Cuca, já trouxe o Sampaoli, de novo um jogador a menos, e os caras pareciam se encontrado hoje para jogar futebol, encontraram aqui na pracinha, aqui na Rua das Oficinas, aqui atrás do Engenhão, e vamos lá. Completamente desconexo o time do Atlético. Tem correria? Tem. O Hulk corre. O Fausto tá ajudando. O Fausto não, o Franco ajuda. O Lianco, enquanto não tomou cartão, ajuda. Mas eu acho que tem que ter um papo sério com essa rapaziada. Diretor de futebol, se é o Paulo Brax, eu acho que os dois são diretores de futebol, né? O Vitor e o Paulo. Tem que chegar lá e falar, rapaziada, o que tá rolando aqui? O que tá acontecendo? Vocês não jogaram com o Cuca, vocês não estão jogando com o Sampaoli. Tira um jogador do outro time e vocês não conseguem jogar. E é um time caríssimo, a gente sabe dele. Ou são os diretores de futebol, ou é mais pra cima, o pessoal da SAF. Dá uma sacudida nisso aí, a segunda divisão tá logo ali. Porque do jeito que tá, não dá. Esse time tá o ano inteiro aí, ganhando cifras milionárias e não joga bola. Mas não é só isso, porque tem um cara expulso, nós estamos 11 contra 10, vamos ficar fechadinho, vamos levar um ponto, vamos levar um empate para Belo Horizonte. Não, toma o gol. Eu acho que tem que ter uma conversa com esses caras aí, bicho. Tá muito mal, tá muito ruim, tá péssimo o Atlético. O sentimento da torcida é horroroso nas ruas, a gente que anda, a gente que escuta, também pelas redes sociais, também na rua, porque eu ando no meio do povo. E a torcida do Atlético fazia tempo que eu não via tão chateada. Com um time, repito, caríssimo, milionário, né? Deve ser aí seguramente uma das folhas mais caras do Brasil, e os caras estão jogando como se tivessem encontrado meia hora antes do jogo, e não adianta o outro estar com um a menos que o time não joga nada. Eu acho que tem que ter uma conversa com essa rapaziada aí, e não pode demorar não, tem que ser segunda-feira ou amanhã, se der tempo, amanhã já chama essa turma aí. Mário, tá fácil não. Aliás, ô Cláudio Rezende, eu acho que hoje, mais do que o Sampaoli vem com as suas explicações, não tem muito o que falar. De novo, né? O Atlético segue sem vencer sob o comando do Sampaoli, mas como explicou o Caixa, não tem muito o que fazer, não tem muita culpa. Hoje era importante ouvir alguém da diretoria. Quem é que acompanha o Atlético aí no Rio de Janeiro, hein, Cláudio? Tiago, já estou aqui na sala de coletiva, nos ajeitando aqui para a entrevista do técnico do Atlético, Jorge Sampaoli. O Vitor está por aqui. O Vitor, diretor de futebol do Galo, está por aqui. O Paulo Brax, ele estava com a delegação na Bolívia, retornou na quinta-feira à noite para Belo Horizonte. Então, como representante da diretoria aqui no Rio de Janeiro para esse jogo, está o Vitor, que em todos os jogos marca presença. Cara, Vitor e nada, como diretor de futebol, respeitando aí a história dele no Atlético, para mim é o maior goleiro do Galo, mas, cara, pelo amor de Deus, cara, o que o Vitor ainda tá fazendo? O que esse cara não foi mandado embora ainda, só? Tem condições não, rapaziada. Se for ficar com esse futebol ridículo, essa diretoria todo ano, esse planejamento pífio, é melhor vender o Galo,
Deixa o Galo para quem entende de futebol, sabe se investir direito, cuidar da base, cuidar do investimento no futebol. E ó, meninos, pode sair do Galo aí, porque vocês para tocar futebol não é só botar dinheiro, não. Isso aí, meus queridos, é o reflexo da nossa diretoria, dos donos, né? Dos incompetentes que estão lá, ó, na parte de cima. Então, é efeito cascata, meus amigos. Não adianta você ter dinheiro e não saber fazer futebol. Você ter dinheiro sem saber futebol dá nisso aí, ó. Mais de 50, quase 50 milhões no Júnior Santos, mais de 30 milhões no Rony, Biel vindo as contratações da janela do Galo. Biel estava encostado, Renier que tá jogando uma bolinha, mas estava encostado. Quem mais que chegou no meio da temporada? Alexander, tá jogando bola? Tá, mas estava encostado lá na Arábia, lá, não estava sendo titular. Então, meus amigos, não adianta fazer futebol sem ter um planejamento profissional e sem saber entender de futebol. Não adianta ter esse cabide de emprego lá, pode mandar todo mundo embora, Vitor, Paulo Brax. O que vocês estão fazendo no Galo, só? Olha a vergonha que vocês estão fazendo na torcida passar, só. Perdendo de novo com um jogador a mais, cara. Que virou rotina. O Galo, quando ele tá com um a mais, é a mesma coisa se ele tivesse com 2 a menos. Eu nunca vi uma mediocridade assim, cara. Os jogadores tem que ter vergonha na cara. É um futebol medíocre. Vocês estão fazendo a torcida passar um vexame, só. Oli, boa noite. Queria que você analisasse uma preocupação, né, de todos, porque o Atlético perde um jogo e já é o terceiro que o time tem um jogador a mais. Foi assim com o Santos, lá com o Bolívar, e além de não fazer gols, sofre gols, né? Nos 3 jogos sofreu gols. Como que pode explicar essa situação? Porque é uma vantagem importante, um jogador a mais, e o Atlético não está conseguindo aproveitar. Eu acho que tem que melhorar o time en el último tercio de ataque. La verdad es que hoy el primer tiempo el equipo fue mejor que el rival 11 contra 11 y 11 contra 10. Más el segundo tiempo empezó a desordenarse y eso generó que el rival aproveche una acción y nos concrete. Pero yo creo que tenemos que mejorar bastante y trabajar mucho en el tema ofensivo porque Otimi no está encontrando variantes ofensivas para ganar los juegos que tiene ventaja. Boa noite, Sampaoli. Breno Galante. Você tem treinado antes do jogo, a gente vê bola parada, até no próprio aquecimento, e hoje toma mais uma vez um gol de bola aérea, né? E a gente sabe que isso tem te incomodado, mas você não está tendo tempo para treinar. O que pode ser feito agora, que você pode falar para o torcedor para que esses problemas recorrentes não voltem a acontecer? Estamos trabalhando todo o tempo. Nosotros estamos recién llegados, intentando corregir a través del poco tiempo de entrenamiento, más optimizando todo. Lamentablemente es un déficit que estamos teniendo ahora. Más lo más preocupante es la ofensiva. Lo más preocupante es ofensivamente Otimi no tiene volumen y no tiene contundencia en relación a las posibilidades que puede llegar a generar. Entonces tenemos que insistir sobre eso, mucho trabajo, muchas situaciones estructurales que permitan que haya más opciones de gol para ganar los partidos. Hoy puede acontecer que el rival en una jugada te haga un gol, pero nosotros carecimos de creatividad ofensiva más hoy que otra cosa. Sampaoli, aqui Tomás Machado. Eu queria que você trouxesse uma mensagem para o torcedor, porque quarta-feira já tem decisão novamente. O torcedor veio de Minas Gerais até aqui, vai ter a arena para o jogo novamente. E o que pode esperar desse time? Que o torcedor não está nada satisfeito com o desempenho da equipe. Então, qual que é a sua mensagem para que o torcedor apoie o time nesses momentos, agora principalmente mais uma decisão? Que vamos a ir con toda la energía, vamos a tratar de mejorar, vamos a intentar cambiar esta historia. Estoy convencido de que hay algunas mejoras estructurales y que seguramente el juego de cuarta-feira vamos a tener alguna mejora seguramente. Por eso digo que convoco al torcedor, porque el equipo tiene 3 días para trabajar y lo va a intentar cambiar esto que hoy es un poco complicado.
Boa noite, Sampaoli. Sou o Thiago Canóbica Galo. Comente sobre o jogo de hoje, sobre as substituições e as variações táticas feitas por você ao longo da partida. Muito obrigado. No, variaciones tácticas no hubo, básicamente. No hubo el cambio de nombre propio. Jugadores como Scarpa y Arana venían muy cansados de Bolivia. Y bueno, optamos por Reñer y por Cayo. Pero no, la estructura no varió. Se mantuvo. Lo que faltó fue desnivel. Para mí, ahí sí creo que el equipo no tuvo desnivel y claridad en el último tercio. Boa noite, Sampaoli, Lucas Basílio do Tic Tac Esportes. O Atlético Mineiro chega ao seu 6º jogo seguido sem vitória no Campeonato Brasileiro. E eu queria entender como você pretende mudar esse panorama da equipe, visto também em paralelo à decisão na Conmebol Sul-Americana na quarta-feira. Como falei antes, trabalho. Eu não... acá no hay receta mágica, acá hay trabajo y intento de tener una estructura defensiva y ofensiva que nos haga ser un equipo extremadamente agresivo. Hoy para mí el primer tiempo fue muy bon y el segundo tiempo entramos en un desorden que por la propia impotencia entramos en un desorden que no es favorable. Buenas noches, Jorge. Por acá, José Fernández para la edición chilena del diario AS. Quisiera consultarle por lo que ocurrió con Iván Román. Quería hacerle dos preguntas. Primero, ¿cuál es su evaluación del futbolista? Y segundo, si es que tuvo alguna charla con él para esa decisión de no permitirle ir al Mundial Sub-20. No, el futbolista iba a jugar de titular en el partido en Bolivia se descompuso y no pudo estar. Y la decisión del Mundial Sub-20 es totalmente de club, no es totalmente dirigencial. Es un jugador que tiene mucho potencial y que nosotros vamos a utilizar. No, ni siquiera lo pudimos hablar porque evidentemente él no me lo planteó. Pensamos, estamos teniendo partidos seguidos y estamos hablando solamente de los jogos. Sampaoli, você havia dito em coletivas passadas que você ainda estava analisando o time, conhecendo melhor o elenco para ter uma melhor formação. Depois de 4 jogos, você já tem um conhecimento inteiro do elenco? Você já sabe qual pode ser a melhor formação? El conocimiento de Otimi es bastante claro. Lo que hay que intentar tener la posibilidad de levantar la estadística de gol del equipo que viene sufriendo hace mucho tiempo. Y eso es lo más complicado de ahora, la contundencia. El equipo no alcanza a ser contundente y hace un esfuerzo enorme, porque hoy hizo un esfuerzo enorme, pero lamentablemente no se lleva nada. Sampaoli, você já tocou nessa questão ofensiva algumas vezes e eu queria entender um pouco mais. Por exemplo, você vai tentar fazer algo diferente nesse setor de ataque porque a janela está fechada, não tem como chegar reforço nesse momento. Tem que se mexer alguma coisa? Qual que é a sua ideia aí para que esse ataque volte a funcionar, porque ele já vinha tendo problemas antes? Sí, bueno, pero es una... Nosotros, ya le digo, estamos recién llegados, estamos intentando mudar alguna cosa, pero bueno... Más de todo es levantar el nivel individual de jugadores que en épocas anteriores tenían mucha estadística de gol. Hoy eso no está y hemos intentado ver y vemos todos los días a jugadores que el fútbol se gana con goles. Nosotros tenemos que encontrar la solución de primera línea, de segunda línea. Si no sucede de la primera línea, tiene que suceder de la segunda línea como con Santos, porque si no, sí, seguramente va a ser todo mucho más costoso. Hoy el primer tiempo, ya le digo, el equipo hizo un gran primer tiempo, tuvo más chance que el rival no tuvo chance prácticamente en todo el partido y pierde un juego que lamentablemente fue superior, pero no tiene ni la explosividad ni la contundencia ofensiva que merece. Obrigado. Muito bem, meus amigos. Comenta o que você achou aí desse vídeo.
deixa aqui também o seu desabafo, fica à vontade, só não desfira palavrões, mas o resto pode deixar sua bronca contra a diretoria, contra o jogador. O que você acha aí desse momento pífio do Galo? Deixa a sua opinião, tudo que você achou nesse vídeo aqui. Ó, só quero deixar um recado, mais um recado aí para a diretoria do Galo. Se não, né, se tá difícil, se não tá sabendo investir no futebol, não tá sabendo gerir o futebol aí cara, infelizmente vocês estão prejudicando o Galo. Por mais que a intenção possa ser boa, mas vocês estão afastando cada vez mais a torcida do Galo, né? Vocês estão fazendo a torcida passar vexame atrás de vexame e infelizmente é uma situação crítica que o nosso Galo vive. Ó, se vocês tiverem uma proposta aí para vender o Galo pra gente que entende de futebol, venda. Muito obrigado, né? Vocês fizeram muito pelo Galo também, mas erraram também demais da conta, e esse ano, ó, caminhando para ser um fracasso. Tomara que o Galo reaja no Campeonato Brasileiro, ganhe esses 45 pontos aí logo para despachar qualquer chance de rebaixamento. Cara, esse ano para mim, eu desanimei até com a Sula, tá? Para mim, escapando do rebaixamento, para mim eu já tô me contentando, porque a mediocridade é demais, massa. Vou ficando por aqui, muito desapontado mais uma vez com o nosso Galão. Fui.